se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio está. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, ouço a tua voz ou não, quando em silêncio está. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda se a dor me indica que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me indica que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Meu nome é Marcos Vinícius, um discípulo amado do Senhor Jesus Cristo, lutando contra a dependência química, a ira, a procrastinação, mas só por hoje estou limpo. Você está nos Celebrando Restauração, o nosso querido CR. E dessa forma agora estamos nos encontrando online, através do nosso canal do YouTube, com mensagens todas as sextas-feiras a partir das 8 horas. E logo após as mensagens, nós temos as nossas salas de partilha, onde você pode participar, partilhando sobre seus traumas, vícios, maus hábitos, comportamentos destrutivos, buscando com a partilha do outro e com a sua, melhorar um dia de cada vez, um dia após o outro. E assim a gente pode ser um cristão melhor, uma pessoa melhor, ok? Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, saiba que você é a pessoa mais importante essa noite, tá bom? Nós vamos entrar nesta sexta-feira, na noite de hoje, em mais um passo. Nós vamos entrar agora no quarto passo. Esse é um passo muito importante no programa. Esse passo, ele tem mais lições do que todos os outros passos. Você que nos visita, que não conhece bem o programa ainda, nós temos, além desse encontro às sextas-feiras, nós temos também os grupos de passos, onde nós aprofundamos no programa, cada um adquire o seu guia do participante, que é a literatura do UCR, e ali você se reúne num outro momento da semana, se aprofundando no programa. E justamente nesse passo, nós fazemos o nosso inventário moral, que é um retiro que nós vamos para uma chácara fora da cidade, lugar muito lindo,
e lá nós nos recolhemos sem celular, sem contato externo, por 3 dias, com momentos muito fantásticos, uma imersão tremenda que nós temos. E ali nós fazemos o nosso inventário moral. Nós escrevemos sobre a nossa vida inteira, desde a infância até os dias de hoje. Claro que nós temos um material que ajuda você aí respondendo algumas questões, para você se lembrar de algumas coisas. Mas para que isso, Marcos? Porque nós precisamos, meus queridos, buscar em alguns momentos das nossas vidas alguns acontecimentos que nos traumatizaram, coisas que influenciam nossa vida até os dias de hoje. Algum trauma que nós passamos, momentos não muito bons, e o nosso cérebro tem o poder de guardar isso até os dias de hoje. Mesmo inconscientemente, esses momentos ele acabam influenciando as nossas atitudes, os nossos comportamentos de hoje. Tá bom? Então vamos lá, a gente vai trabalhar a lição hoje, a lição moral. Podemos chamar também de coragem, um passo de coragem. Maximizar o crescimento e minimizar a dor. Infelizmente, não podemos dizer que você possa fugir da dor do seu passado, se desviando dela ou a ignorando. A única forma que conhecemos de superar a dor do seu passado é enfrentando-a. Eu acho que você já deve ter ouvido falar ou até dito, eu já disse, aquelas frases do tipo, não toca nesse assunto, né? Quanto mais a gente mexe, pior é, né? Não vamos comentar isso, deixe pra lá, é o tal de varrer para debaixo do tapete. E a gente tem a ilusão, a infeliz ilusão, de que se a gente não tocar em determinados assuntos, ele vai sumir, né? Nem mesmo, eu descobri há pouco tempo que nem mesmo o HD de um computador, quando ele é formatado, ele apaga totalmente o que foi impresso nele. Aí você imagina o nosso cérebro, que é milhões de vezes superior a um HD de um computador. Então nós não temos como apagar em definitivo aqueles traumas que nós sofremos geralmente na infância ou na adolescência da nossa memória. O nosso cérebro tem uma defesa sim, que ele bloqueia, né, e coloca ali no inconsciente, que é um tipo de defesa, assim como a dor também, que nós sentimos dor para que a gente possa recuar em determinado momento. Imagina se você não sentisse dor, você queimaria a tua mão no fogo e sem tirá-la, né, você não sentindo dor. Então esse mesmo processo acontece no nosso cérebro. Então ele tem o poder de recalcar determinados acontecimentos para que a gente não sofra com eles. Só que não se engane, meu irmão, mesmo no nosso inconsciente, esses problemas, essas questões não resolvidas do nosso passado, elas nos influenciam nos dias de hoje, mesmo sem a gente saber. Então nós temos certas atitudes que elas são pautadas de forma inconsciente em algumas coisas que aconteceram lá no passado. Então essa é a importância de nós buscarmos do passado esse tipo de acontecimento que nós tivemos na vida, tá? Deixar as desculpas, justificando o passado, reclamando do presente e temendo o futuro. Nós não podemos ficar colocando a culpa no que aconteceu com a gente. É difícil, né? A gente costuma entrar numa partilha, aconteceu comigo algumas vezes, de a gente dar o testemunho, né? Ou partilhar sobre a sua vida, sobre um acontecimento da sua vida, no meu caso, meus problemas com as drogas, né? E achar que o meu problema é o maior de todos, né? Do tipo, nossa, como eu sofri, como eu sou coitadinho. Aí você ouve a partilha de um irmão seu que tem um problema muito maior que o teu e supera, e está caminhando, e está superando. Então assim, isso é um dos pontos fortes na partilha, né? A gente poder falar da gente, mas também ouvir a partilha do outro. Então nós precisamos deixar de sermos coitadinhos, culpar o passado, né? O que aconteceu com a gente, nós precisamos olhar para frente. Olhar para o passado, a gente diz aqui que a gente precisa usar o passado como um trampolim, né? Como aquele retrovisor do carro que a gente dá uma olhadinha só para continuar a andar para frente. Ressignificar algumas questões, aquilo que nos afeta ainda nos dias de hoje, né? E tocar a vida, porque infelizmente, como eu falei lá atrás, nós não temos como apagar.
o que aconteceu com a gente vai nos acompanhar durante a vida toda. Mas nós podemos lidar com esses acontecimentos de forma diferente, não deixando que eles interfiram na nossa vida saudável nos dias de hoje. Enxergar a verdade, limpar toda a sujeira do passado que se acumulou durante os anos e impediu que enxergássemos a verdade sobre o nosso passado e a nossa situação atual. É ajustar o foco, né? Viver o hoje, né? Um dia de cada vez. O passado passou, nós não temos o poder de mudar o que aconteceu com a gente, né? Nós podemos sim dar um pulinho lá, como nós fazemos no nosso inventário moral, ressignificamos algumas questões, encaramos certos acontecimentos que nós deixamos ali no inconsciente, trazemos, né? Porque Deus tem o poder de trazer ele à consciência. Nós oramos muito no nosso retiro, para que Deus possa colocar na nossa mente, no nosso consciente, aquilo que a gente precisa passar para o papel. Então, assim, é interessante a gente trazer isso à tona, encarar esses problemas, ressignificar e tocar a vida para frente, ajustar o foco e viver o hoje, um dia de cada vez. Iniciar o nosso crescimento. Iniciar a aventura do autoconhecimento que começa no princípio 4 e continua no princípio 5. Vamos começar? Então é isso, meus queridos. É deixar de viver no automático, tá? Deixar de levar a vida do jeito que as coisas vão acontecendo e você, de forma inconsciente, você vai tendo atitudes, geralmente comportamentos destrutivos, né? Aquele ciclo vicioso de cometer, de fazer uma determinada coisa, esperando que aquilo mude, né? No meu caso, por exemplo, beber para me sentir melhor, para me interagir com as pessoas, para ser uma pessoa mais alegre, mas depois eu me deprimo por causa de eu ter feito essa coisa errada, ressaca moral, aí isso me deprime, aí depois eu preciso voltar a beber de novo para poder me alegrar e eu fico nesse ciclo vicioso de forma insana, né? Inconsciente, de forma automática, feito um animal irracional. Nós não somos irracionais, nós somos feitos à semelhança de Deus. Nós temos espírito e nós pensamos, nós temos comportamento, nós podemos ter um comportamento saudável. Abrir o coração. A negação talvez protegeu você dos seus sentimentos e dor reprimida por algum tempo. Agora, porém, ela impede a restauração dos seus traumas, vícios e maus hábitos. Tem uma siglazinha que a gente tem no programa, eu conheci aqui no programa também, chamado TIA, que são técnicas infantis de autoproteção. Lá no passado, na nossa infância, geralmente, por que a gente fala na nossa infância? Porque é onde nós sofremos os maiores traumas nas nossas vidas, tá? Nós estamos com a mente limpa, nós somos pequenos, desprotegidos, geralmente quem era para nos proteger não faz esse papel, faz o papel inverso, né? Então, nesse momento é onde ficam marcados os acontecimentos mais traumáticos das nossas vidas. Geralmente é ali na nossa infância. Então, nós utilizamos uma determinada técnica, essa técnica infantil de autoproteção, para a gente poder fugir desses traumas, né? O ser humano é interessante, né? Nós temos defesas. Marcelo falou isso fantasticamente semana passada, né? Que a dor, muitas vezes, ela é saudável, né? Nós precisamos sentir dor para dizer até onde nós podemos ir. Opa, para que está quente, né? Ou para que você vai se machucar mais, né? Recue. Então, esses mecanismos de defesa, até certo ponto, eles são muito importantes para a gente. O problema é quando isso passa do limite, né? Ele vira um transtorno, algo que a gente perde o controle, tá? Mas essas técnicas infantis de autoproteção que nós usávamos lá na nossa infância, naquele momento nos serviram bem. Tá? Só que nós acostumamos com ela e nós trazemos ela para a nossa vida até os dias de hoje. Vou te dar um exemplo aqui.
Teu pai e tua mãe estavam brigando, discutindo, né? Em alguns casos até com uma violência, uma certa violência, brigando mesmo. E qual era a sua defesa como criança? Você não podia entrar no meio, separar, né? Então geralmente você costumava a cantarolar uma música alta, se escondia ali no cantinho do quarto para fugir daquilo, né? Ou começava a brincar com alguma coisa. Isso era uma técnica de autoproteção. Só que nós queremos fazer isso nos dias de hoje. Quando nós nos deparamos com algum tipo de situação problemática, né, com algum confronto, nós tentamos usar essas técnicas. Mas isso não funciona mais hoje, né? Hoje em dia nós precisamos encarar a realidade, lidar com esses problemas, né, olhar para frente e resolver aquela situação. Porque se você não resolve aquilo, não adianta você achar que vai sumir. Você vai ter que se deparar com ela em algum momento da sua vida. Então nós precisamos entender quais técnicas, quais comportamentos que nós utilizamos ainda hoje, que nós usávamos no passado, que nós estamos ainda utilizando para romper com isso, né? Criar uma nova forma de lidar com os nossos problemas. Culpa. Mas parece que gostamos de nos apegar à culpa e de nos maltratar com ela. Repetidamente. Isso é autocondenação, mas ela não vem de Deus, vem de nós mesmos. Nós precisamos entender que Deus nos perdoou, né? O sangue de Cristo, ele tem poder para perdoar todo e qualquer pecado, né? Nós vemos ali a multidão quando pega adúltera com uma outra pessoa, que eles vêm todos cheios de razão para aplicar a lei, né, a antiga lei, e joga aquela mulher seminua ali aos pés de Jesus, e ele sabiamente começa a escrever no chão para tirar a atenção das pessoas, da mulher. Eu acredito que ela, naquele momento ela deve ter sentido um alívio grande, né, de não ter aqueles olhares vorazes com a pedra na mão para acabar com a vida dela através da lei, e Jesus a perdoa, né? Como falei numa outra lição, ele, antes de curar a pessoa da sua cegueira, aquele aleijado, por exemplo, que desceu ali em Cafarnaum pelo telhado, quando os amigos o colocam na maca à frente de Jesus, ele fala o que primeiro? Os seus pecados estão perdoados, que é a parte mais difícil e mais complicada de se fazer. Depois é que ele vem tratar o físico da gente, depois que ele vem tratar os nossos problemas psicológicos e físicos. Então, nós não temos que nos culpar mais, porque se nós nos colocarmos, se nós quisermos nos condenar constantemente, mesmo após a aceitação do sangue de Jesus para os nossos pecados, ou até às vezes não aceitando, colocando da seguinte forma: não, Deus me perdoa, mas eu não perdoo. O que eu fiz foi muito cruel. Você está se colocando acima de Deus, porque Ele já te perdoou. Então você está querendo ser maior do que Deus. Isso é um dos maiores pecados que você pode cometer com a sua vida. Ressentimento. Se os ressentimentos, então, forem reprimidos, deixados apodrecer, causarão ira, frustração e depressão. Aquilo que não expressarmos de forma saudável, vamos viver de forma destrutiva. Coloquei uma observação aqui na palavra ressentir, que é sentir de novo, né? Você voltar a viver aquele acontecimento ruim, aquele momento desagradável, né? Aquela relação disfuncional ou aquele trauma que você sofreu, você reviver de novo, ou alguma atitude grosseira, né, que alguém teve com você, você guarda aquele ressentimento, né, e aquilo lhe corrói por dentro, dia após dia. Você não trabalhar isso, você não trazer isso à tona e encarar isso, você vai estar se martirizando, você vai estar fazendo mal para você mesmo. Quando você não perdoa alguém, como eu falei ali atrás, né? Quem bate não esquece, quem apanha, quem bate esquece, quem apanha nunca esquece.
Então assim, quando nós somos magoados por uma pessoa, a gente fica com aquele ressentimento, aquela coisa corroendo a gente por dentro, mas a pessoa às vezes nem se lembra, né? Então, como é que nós vamos nos livrar disso? Chegar até aquela pessoa e falar: meu irmão, eu lhe perdoo. Não espere nada diferente dele, porque o perdão é uma atitude, né? Não é você falar, liberar o perdão para ele esperando que ele, meu querido, tá bom, que bacana, né? Poxa, me desculpe. Não espere nada disso, porque muitas vezes a pessoa não vai nem se lembrar do que ela fez para você, tá? Então, é interessante que a gente traga essas coisas para fora, né? Outra palavra interessante também, desabafar. É o que a gente faz muito ali nos grupos de passos. A gente colocar para fora aquelas coisas que nos machucam, né? Nos magoam. E não se enganem, aquilo está guardado dentro da gente. Pode ter acontecido há 5, 10 anos, 20 anos atrás, ela tem poder de nos influenciar e nos machucar ainda hoje. Então, vamos botar para fora. Vamos acabar com isso, tá bom? Medos. O medo nos impede de expressarmos honestamente e fazermos um inventário moral de forma transparente. O medo, ele nos paralisa em alguns momentos, não é mesmo? Ele tem o poder de, nós ouvimos semana passada a palestra de Marcelo de Freitas, o medo, a ansiedade e sua atuação paralisante. Em alguns momentos ele tem esse poder de nos travar. Eu me lembro sempre da minha esposa falando que ela sofreu já 5 assaltos, e é interessante, quando passa uma moto do nosso lado, ela trava realmente, né? Ela paralisa de uma forma que não se mexe. Enquanto a moto não passa, eu acalmo ela fica naquela tensão paralisante, né? Então o medo, ele tem esse poder. E como nós ouvimos realmente na lição passada, na palestra do Marcelo, semana passada, que o medo também é um mecanismo de autodefesa, né? Ele é importante para a nossa vida, para que a gente possa ter... Começou uma chuvinha aqui, tá, gente? Abençoado, inclusive está quente aqui dentro, mas vamos lá, vamos que vamos. Então, ele é uma autodefesa, o medo. Tá? Como eu falei, em determinado ponto, né? Passando disso, ele acaba sendo um problema para a gente. Porque alguns problemas, algumas situações nós precisamos encarar, né? E o medo, ele precisa ser equilibrado. Nós precisamos entender até que ponto nós temos que recuar ou quando nós precisamos avançar, tá? Só que nós podemos entender também que o Senhor Jesus, ele caminha com a gente, né? Nós podemos entender que nós, entregando os nossos problemas aos pés do Senhor Jesus, ele vai estar com a gente. É como você, quando criança, tinha medo de pular na piscina, né? Ou você está numa certa altura, você pular, mas quando o teu pai chegava para você, na tua frente, e dizia: vem, filho, pode pular. Você pulava de olho fechado. É isso que a gente precisa fazer com o Senhor Jesus. Entregar nossos medos a eles. Pular de cabeça aos pés do Senhor. Ele está ali para nos amparar. Ok? Autopiedade. Desculpas ou pensamentos enganosos. Lembre-se que a verdade não muda. Seus sentimentos é que mudam. Como eu falei lá atrás, nós não podemos mudar o passado. E também não conseguimos deletar certos acontecimentos das nossas vidas. Aqueles traumas que nós passamos, eles vão nos acompanhar até o fim da vida, tá? Mas o que nós podemos fazer é ressignificar tudo aquilo que aconteceu com a gente. Olhar de forma diferente para aquilo e deixar aquilo para trás, tá? Toda vez que vier uma lembrança de determinado acontecimento ruim que nós tivemos, nós entendemos que aquilo passou. A nossa vida segue em frente, o que vale é o dia de hoje, tá? Nós fomos perdoados por os nossos pecados, nós devemos perdoar o que fizeram com a gente também, para a gente seguir leve, livre, tá? Em paz, com amor daqui por diante, tá? E deixar essa autopiedade também, deixar de ser coitadinho,
deixar aquelas ideias de que eu fui o pior, eu tive a pior das vidas. Gente, não estou fazendo pouco caso da vida de ninguém, tá? Eu acredito que todos nós sofremos algum tipo de trauma na nossa infância, outros até abusos, coisas mais graves, tá? Nós entendemos, eu entendo isso, a gente ouve partilhas bem profundas, a gente conhece vida de pessoas que passaram por certas situações, nós vivemos algumas situações também, mas nós precisamos viver daqui para frente, né? A gente não pode ficar preso aos acontecimentos do passado e deixar de viver o dia de hoje. Jesus nos prometeu que nos daria vida e vida em abundância. Então nós temos que agarrar isso, acreditar que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu e seguir em frente. A vida ainda nos reserva alguns momentos ruins, mas nós precisamos ter força, ser forte para poder viver esses momentos. E saber que um dia isso tudo vai passar. Assim como essa quarentena que estamos vivendo agora, uma hora vai passar. Essa vida que nós vivemos aqui, ela vai passar. Vai chegar um momento em que vai ser junto com o Senhor, sem doença, né? Sem choro, Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Esse momento um dia virá. Então é nessa esperança que nós temos que viver, um dia de cada vez, passando por problemas ou não, mas sabendo que o que nos aguarda é maior do que tudo isso. Depender de Jesus para lhe dar a coragem e a força que esse passo exige. A gente já falou isso agora há pouco, ali atrás, que a gente entender que o Senhor Jesus nos prometeu, né, que Ele está com a gente, que Ele caminha conosco no nosso processo de santificação, que nós não fomos salvos para ficar parados, ainda com aqueles traumas, com aqueles problemas. Não é fácil, entendemos, a gente sabe disso. Ainda hoje, eu tenho 7 anos de celebrando e uns 5 grupos de passos, mas ainda tenho problemas na minha vida a ser trabalhados. Mas eu não escondo mais esses problemas, principalmente de mim, né? Eu entendo que eu tenho e que eu preciso trabalhar esses problemas. Entrego nas mãos do Senhor Jesus. Tudo, desde os pequenos até os maiores. É difícil também em algumas situações, tá? É um processo. A gente tem que entender que Ele é fiel para tudo aquilo que a gente precisa de mais difícil para a gente. Tá certo? Analisar. É preciso separar sua negação do passado, enxergar a verdade do presente, incluindo seus reais sentimentos, motivos e pensamentos. Então, assim, falando do nosso inventário, durante esses 3 dias, nós fazemos o nosso inventário moral, colocamos no papel tudo aquilo que a gente precisa colocar e depois nós vamos rever esse material. Tá? A gente fica uma sexta, um sábado, um domingo, quase o dia inteiro fazendo esse inventário. É maravilhoso, a gente acorda na segunda-feira leve, tá? Porque a gente deixa uma carga pesada, grande ali naquele lugar, no retiro, e é um alívio maravilhoso que a gente sente, tá? Mas não termina aí. A gente precisa pegar esse material, reler ele, né? Ajustar algumas coisas, às vezes a gente não lembrou de alguma coisa lá, a gente vai e anota, para a gente fazer essa análise. E depois disso tudo, passado a limpo, analisado, a gente vai ler esse inventário para o nosso padrinho. Os homens para os seus padrinhos, as mulheres para as suas madrinhas. Então, esse processo ele é contínuo, tá? Então a gente faz, analisa, lê. Depois de um tempo é interessante a gente parar, ler de novo, rever como é que está o nosso processo, se nós ainda estamos presos em alguns passos ali atrás, analisamos novamente. Então esse processo ele é contínuo. Equilíbrio. Se você olhar somente para as coisas ruins do seu passado, distorcerá o seu inventário e se abrirá para uma dor desnecessária. Você precisa olhar honestamente para as coisas positivas e negativas do seu passado. Manter o equilíbrio do inventário moral é de extrema importância. Nós temos o costume, como eu já falei agora há pouco,
de lembrar somente dos acontecimentos ruins, mas eles são em menor quantidade, pode ter certeza disso. Então é muito importante que nós lembremos também das boas coisas que nós tivemos no passado, né? Daqueles momentos de alegria, daqueles momentos bacanas da infância, de brincadeira, das nossas amizades, né? De um abraço do teu pai, ou da tua mãe, do teu irmão, ou de um amigo, de um tio, de um avô, né? Foram tantos momentos, meus amigos, felizes e agradáveis, que é interessante a gente colocar esses momentos também no nosso inventário, para que ele possa ser equilibrado. Porque se a gente lembrar só do que foi ruim, a gente vai acabar se machucando, né? Sem a necessidade. Então manter o equilíbrio do inventário moral é muito saudável. Então a gente precisa realmente lembrar desses momentos também, tá? Muito importantes, que marcaram as nossas vidas também, né? Nós temos lembranças fantásticas que nós podemos trazer, isso vai ser agradável para a gente nos dias de hoje, tá? Então é isso, meus queridos, mais uma lição, tá? Como eu falei, esse é o quarto passo, nós vamos ter ainda algumas lições desse passos, tá? E é um passo extremamente importante. Nós estamos ainda em recesso, fazendo só o programa da sexta-feira, Encontrão Online, mas em breve, com a permissão de Deus, nós vamos começar as nossas turmas de passos, às terças-feiras, tá? Se você quiser participar, você pode inclusive colocar aqui nos comentários o teu nome, tá? Para a gente poder entrar em contato contigo ou procurar alguns do conhecido seu, que trouxe você até o programa, para a gente poder ter seu nome, assim que a gente abrir o grupo de passo, você poder participar com a gente, tá ok? E hoje é um dia diferente, né? Um dia especial, mas diria que esse dia tinha que ser todos os dias do ano, é o dia dos namorados, né? É um dia que a gente precisa lembrar, tá? Então assim, se você esqueceu, meu amigo, eu estou te dando esse toque hoje. Chega ali na namorada, na esposa, porque como a minha esposa mesmo lembrou, esposo e casados também namoram, tá? E eu fiz essa pequena homenagem para ela hoje aqui e que todos vocês possam lembrar que Deus nos deu essa dádiva, né? Essa graça de termos uma relação com as nossas esposas. Na próxima sexta-feira, nós vamos ter aqui a palestra do nosso querido Nelson Massambani, o líder do Celebrando Restauração lá de Fortaleza. Nelson foi o nosso padrinho há 7 anos atrás, foi ele que nos ajudou a montar o Celebrando aqui, ele já tem 20 anos de caminhada em Fortaleza, então nós fomos até Fortaleza, ele nos deu todo o material, né? Nos ensinou, passou todo o know-how que eles já tinham, para a gente poder implantar o programa. Então, próxima sexta, imperdível, Nelson Massambani trazendo para a gente a sua história de vida. Então, fiquem todos com Deus, uma boa partilha. Até sexta que vem. Um abraço.